Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Esse programa que vem do coração de Deus para juntos abrirmos as Escrituras, estudarmos o que a Bíblia nos ensina. Deus está nos mostrando nesta série de programas um pouco sobre as mulheres da Bíblia. Vamos aprendendo com a sua história, vamos entrando em seus lares e vamos tirando lições preciosas para o nosso coração. Como mulheres, como homens de Deus, como família do Senhor, temos tanto que aprender. No programa de hoje, conversaremos sobre uma mulher egípcia. Conversaremos sobre Agar, a mãe solteira. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre Agar, o que podemos aprender com ela, o que Deus quer que se saiba, principalmente as mães solteiras. Vamos ver? Deixe Deus falar com você, porque o programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. A palavra de Deus nos mostra várias mulheres que tiveram a sua vida marcada, registrada nas Escrituras, e cada uma delas em cada lar, em cada família, trazendo a sua história tão peculiar. No tempo do Antigo Testamento, ou seja, na época de Abraão, na época que ele viveu, era um pouco diferente dos nossos dias, com muitas coisas semelhantes, mas uma civilização, uma cultura bem diferente. As pessoas tinham seus escravos, pessoas que trabalhavam, e os escravos eram pessoas que eram compradas no mercado, compradas de mercadores ambulantes que passavam pelas estradas. Esses escravos eram prisioneiros de guerra, ou eram pessoas endividadas, ou até mesmo como na escravatura do Brasil aqui, no período da escravatura no século XVIII, XIX, pessoas que eram apanhadas em suas tribos, em sua cidade e eram levadas como cativos. Ou seja, bandos de exércitos mercenários, de ladrões passavam como arrastões em cidades e pegavam jovens, crianças, mulheres e os vendiam como escravos. Era um mercado que havia. E a Bíblia nos conta que Abraão tinha escravos. Ele teve 300 escravos nascidos na sua casa. Nascidos na sua casa significava que tinha mulheres escravas, que tinha homens escravos, famílias escravas que trabalhavam para ele. Não significa em primeira mão que os escravos todos fossem maltratados. Não, nem sempre. Isso dependia do seu senhor. Um bom senhor tratava com humanidade seus servos, seus escravos. Por exemplo, a Bíblia nos conta daquele centurião na época de Jesus que tinha um servo na sua casa, era um escravo, e que estava doente, estava enfermo, estava paralítico sobre uma cama, e ele foi procurar Jesus em favor do seu servo. Ou seja, aquele patrão, aquele centurião amava, tinha um cuidado especial, era amigo do seu escravo, era amigo do seu servo, queria o bem dele, não queria o mal para ele. Então dependia muito do Senhor, dependia do patrão, o relacionamento com os seus servos, com seus empregados, com seus escravos. E quando as mulheres eram escravas, elas iriam trabalhar dentro de casa, elas iriam trabalhar como damas de companhia, penteando os cabelos, cuidando da senhora, fazendo as roupas, fazendo a comida, ajudando a cuidar dos bebês, das crianças, como uma ama, uma dama de companhia. Ou trabalhavam também no período da colheita,
ou como pastoras de ovelhas, dependendo do negócio que aquele senhor ou que o patrão tinha. Ele então dividia o serviço pelos escravos. E Abrão tinha seus escravos, ele tinha seus servos, servos de outros países. Por exemplo, o mordomo de Abraão era o damasceno Eliezer, ou seja, Eliezer era de Damasco. Damasco é uma cidade antiquíssima, capital da Síria. Já existia no tempo de Abraão, lá estava a Síria. E o mordomo de Abraão era damasceno, ele era da cidade de Damasco. Já a serva de Sara, que penteava seus cabelos, que estava sempre com ela, que preparava a banheira para ela tomar o seu banho, que punha a mesa, que ajudava a fazer a comida, era uma escrava egípcia, era Agar. Dizem os muçulmanos que ela seria uma princesa, mas ela era uma serva egípcia, sabemos que ela veio do Egito. Vamos conhecer esta mulher, Agar. Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, agora minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Aqui então, Sara, ou Sarai, nesta época, seu nome não tinha sido mudado ainda para Sara, Sarai, ela era estéril. Os anos passavam e nada dos filhos chegarem. Deus havia prometido a Abrão que ele seria pai de muitas nações, mas ele não tinha nenhum filho. E como ele seria pai de muitas nações? Como ele teria uma família que iria abençoar todas as famílias da terra, se ele não tinha nenhum filho? E o tempo foi passando. Sara era muito bonita. Sarai era muito formosa, muito bonita. E ela então, ela teve uma ideia, que era o normal da sua época. Isso acontecia de uma maneira normal na época de Sara. Ou seja, para a mulher, era muito vergonhoso a mulher casada não ter filhos. Era um opróbrio, era uma tristeza, era uma cobrança muito grande. Mas Sara não podia ter filhos. O tempo passava, ela talvez fez de tudo, talvez consultou os médicos da sua época, talvez tomou os remédios, os chás, talvez ela fez tudo que na sua época existia para gerar filhos. E nada. Então, o que lhe restava era um costume da época, lá na Mesopotâmia, de acordo com o Código de Hammurabi, lá da época de Abraão, era que a mulher casada, que não tivesse filhos, ela podia ter filhos legítimos, criados por ela, através de sua serva, através de uma escrava. A escrava seria a barriga de aluguel, a escrava seria um instrumento para trazer a criança ao mundo, mas o filho seria legitimado pelo casal, seria herdeiro legal da família. E então Sara conversa com Abrão e ela traz uma ideia para Abrão. Abrão, Deus já te disse que um filho virá de você. Deus já te trouxe o filho da promessa, mas olha, já há 10 anos nós estamos aqui. 10 anos em Canaã e até hoje a minha juventude, a minha força vai passando e eu já estou ficando velha e nada do filho. Vamos fazer o seguinte,
A minha esperança está acabando, minha esperança de ter filhos, de te dar um filho. Você vai ficar com a minha escrava, com a minha serva, Agar. E ela então terá um filho e eu o tomarei como nosso filho. Vai ser um filho nosso. Vamos fazer isto. E Abraão então anuiu ao conselho de Sara. Abraão não buscou de Deus a resposta. Abraão não buscou do Senhor a solução. Isso acontece com muitas pessoas. Querem ajudar a Deus para que Deus possa cumprir aquilo que Ele prometeu. Ah, Deus prometeu isso, então nós podemos ir por este caminho. E vão por caminhos que são tortuosos. Vão por caminhos que não são a vontade de Deus. É muito importante um casal que não tem filhos orar. Orar a respeito disso. Tem muita coisa na bioética em relação à palavra de Deus, nas clínicas de inseminação, no que se faz hoje para a fertilidade ou para gerar os filhos de um casal impotente, um casal infértil. É preciso orar, é preciso buscar o Senhor, é preciso ter a direção do Senhor, não fazer as coisas de qualquer forma, não fazer as coisas porque todo mundo faz, não fazer porque existe esta opção, mas fazer segundo a direção do Senhor. Buscar, orar, porque a vida está nas mãos do Senhor. A vida, a procriação, filhos são herança do Senhor. Filho vem de Deus, filho é bênção. Mas Sara não buscou o Senhor. Sara buscou apenas a lei, a permissão da sua época, a moda, o que estava em moda no seu tempo, o que era legal na sua época. Nem tudo que é legal entre os homens, nem tudo que a lei permite é legal diante de Deus. Até mesmo Jesus, a própria lei das Escrituras do Antigo Testamento era lei de morte para quem fosse pego em flagrante adultério. Adultério era crime, deveria ser pago com a morte. Mas pegaram uma mulher, claro que ela não estava pecando sozinha, mas trouxeram apenas a mulher para ser morta. E Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus então trouxe algo aqui tão tremendo, mostrando o amor, o perdão, que ele levaria aquela culpa para trazer uma nova oportunidade para aquela pessoa. Então nós vamos ver que buscar a Deus, ter a direção de Deus, é algo tão importante, principalmente para o casal. Nem Sara, nem Abraão consultaram o Senhor. E assim, Abraão aceitou o conselho dela e a escrava concebeu. E assim que ela percebeu que estava grávida, ela desprezou a sua senhora. Por quê? O que ela pensou? Ela pensou: o meu filho vai ser o herdeiro desta riqueza. Meu filho vai herdar todas as coisas. Meu filho vai levar o nome do meu Senhor. Meu filho vai ser patriarca depois de Abraão. Abraão já está ficando velho. Meu filho vai assumir toda esta riqueza aqui. E ela olhou para Sara: sua velha, você não conseguiu ter filhos, e o meu filho. Então, olha o que aconteceu. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me fez a mim, que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Vamos parar aqui um pouquinho. Sarai então diz para Abraão: olha aí, é culpa sua. Você tratou tão bem essa escrava, você teve um relacionamento com ela tão profundo, tão íntimo, que agora ela está me desprezando. Agora ela acha que ela é a senhora, agora ela quer mandar aqui.
É o filho dela que vai herdar tudo isso? Essa escrava está achando que ela é o quê? E Abraão disse, olha, está nas suas mãos. Faz aquilo que você achar melhor, aquilo que você quiser. E eu simplesmente segui o que você me disse. É claro que Abraão, quando ouve que a escrava está grávida, é claro que ele vai tratá-la com brandura, com cortesia, com amor, com cuidado especial, porque o seu filho está ali no ventre daquela serva, no ventre daquela escrava. Mas ele diz para Sarai, trata como melhor te parecer. Faz o que você acha. Eu estou apenas seguindo as suas orientações. Faz com a escrava o que você achar melhor. E então, o versículo seguinte diz que Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Sarai então começa a apertar sobre Agar, a humilhar, a mostrar para Agar que ela é apenas uma escrava, a mostrar que a senhora da casa é ela. Quem manda ali é Sarai, e não Agar. Então ela começa a pressionar sobre a escrava e ela foge. Ela fugiu da presença de Sarai. Ela não estava aguentando mais a humilhação, ela não estava aguentando mais o que Sarai fazia. Ela fugiu e ela saiu sem rumo e ela foi para o deserto. Agar era uma mãe solteira. Uma mãe solteira. E geralmente o que acontece com a mãe solteira é isto: é perder o rumo, é perder a direção, é querer fugir do seu problema, é querer fugir da humilhação do ambiente onde ela vive. Os próprios familiares não aceitam a gravidez de uma mãe solteira e ela então fugiu. Para onde? Para o deserto. No deserto certamente ela morreria. No deserto ela estaria indefesa, ela perderia seu filho. No deserto ela não tinha ninguém. E o anjo do Senhor se encontra com ela e lhe pergunta, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Aqui o anjo do Senhor a coloca dentro do contexto de onde ela vinha, serva de Sarai. O Senhor sabia que ela era serva. O Senhor sabia que o lugar dela era estar lá na casa de Abraão servindo a Sarai. Você tem de saber, Agar, que você é serva. Você tem de saber que você é escrava. Você tem de saber que você está a serviço de sua senhora. Você tem de saber que para você viver e sobreviver, você precisa do seu trabalho. Você precisa se humilhar. Você precisa voltar. Volta. Volta para sua senhora. Volta. Humilha-te debaixo das suas mãos. Aceita. Você é apenas uma serva. Você é apenas uma escrava. Aceita a sua posição. Aceita. Nós vimos que muitas vezes nós mesmos, todos nós, tanto homens quanto mulheres, nós falhamos e nós sofremos quando não queremos aceitar os nossos erros e nem aceitar o nosso lugar. É tão importante a humildade. É uma virtude fundamental, reconhecer o nosso lugar, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem os outros são. O anjo do Senhor estava dizendo, Agar, reconhece que você é uma escrava apenas, reconhece que a sua senhora é Sarai,
Reconhece que este filho é o filho do seu Senhor. Reconhece quem você é. Serva de Sarai. Volta, volta. Você não pode pensar em você. Você tem de pensar na criança. A mãe solteira, ela não pode pensar nela, na humilhação, no que os outros pensam, nos olhares, como as pessoas veem, mas ela tem de pensar na criança. Na criança. Quantas mães solteiras querem abortar? Quantas mães solteiras querem a morte do filho e vão para longe, vão para morrer e vão para matar? Vão para fugir do seu problema. A criança não é o problema foi o pecado. A criança não é o problema, mas a criança precisa viver e tem direito à vida. E o Senhor então vai falar isto com Agar. Volta, volta, volta. Você precisa estar debaixo de cobertura. Você precisa aceitar a sua posição. Você precisa pensar na criança. Você não vai pensar em você. E o Senhor diz, eu vou multiplicar sua descendência. Esse menino que vai nascer de você vai se chamar Ismael. E ele vai ser pai de muitas nações. Muitas nações procederão dele. Ele tem a minha bênção porque ele é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão. Volta. Você não pode ficar aqui, você não pode ficar sozinha, você não pode ficar indefesa. Você tem de cuidar desta criança. Volta. Humilha-te. Deixe o orgulho de lado. Agora é a vez da criança. As mães solteiras, quantas meninas hoje, meninas adolescentes, que nem sabem direito o que é a vida, estão aí grávidas, estão aí, se encontram grávidas e às vezes são levadas a uma clínica de aborto. Estamos vendo aí luta, a lei querendo liberar o aborto e até mesmo para a criança recém-nata, como se pudesse escolher matar. É um assassinato, o aborto é um assassinato, é como matar qualquer pessoa, matar a criança. A criança não é um objeto, não é um feto, não deixa de ser um ser humano com direito à vida. Volta, humilha, aceita que você errou, aceita que você falhou, aceita e cuida da criança. E olha o que o Senhor prometeu. O Senhor disse aqui sobre Ismael. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele povo se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Então, Deus fala como vai ser esse menino. Ele vai ser como um jumento selvagem. A mão dele vai ser contra todos e a mão de todos contra ele. A gente já vê que uma criança que já nasce num ambiente assim, vamos dizer, adverso, num ambiente onde ele não está sendo muito bem aceito, a criança sente e muitas vezes a rebelião entra no seu coração. Muitas vezes a violência, o jovem que entra para o caminho agressivo até mesmo nas escolhas dos seus esportes, do seu lazer, ele demonstra a violência ali estampada. Crianças que não são muito bem-vindas, elas então tomam uma postura como essa de Ismael. Ismael será como um jumento selvagem, indomável. Ele contra todos e todos contra ele. Ismael deu origem à nação árabe. E nós hoje estamos vendo aí os árabes com o islamismo, estamos vendo que dentro do islamismo
nem mesmo os próprios islâmicos são aceitos com bons olhos. Eles contra todos e todos contra eles. Nós vemos que é um ambiente, é uma religião que não é de paz, que é de guerra, é de matar, morte aos infiéis, já desde as crianças, os pequenos já insuflando a violência, a morte, o não aceitar, xiitas matando sunitas, sunitas matando xiitas, e o cerne da religião já é um contra todos e todos contra ele. Está escrito aqui na palavra de Deus. Um jumento selvagem, sua mão contra todos, e ele vai habitar a fronteira a todos os seus irmãos. As nações árabes não estão ali, todas juntas, porque a Escritura se cumpre. A Escritura se cumpre. Mas Agar teria uma experiência tremenda com Deus. Agar, então, ela disse que ela invocou o nome do Senhor. Agar, então, conheceu o Deus de Abraão. Ela invocou o nome do Deus Altíssimo. Ela clamou pelo Senhor. Ela sabia que para voltar para sua senhora, para se humilhar debaixo das mãos de Sara, ela precisava de humildade. Ela precisava de perdão. Ela invocou o nome do Senhor e disse: Deus é um Deus que vê. Ele me viu e Ele me acudiu. Deus é um Deus que te vê, sabe da sua necessidade e te acode. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te peço perdão para os meus pecados e te peço a Tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha família. Oh Deus, aquelas mães solteiras que estão nos assistindo agora, venha a Tua bênção sobre elas, sobre a criança, sobre o filho, ó Deus, que nasceu em condição tão adversa. Venha o Teu calor, a Tua presença, o Teu amor e traz ao coração desta criança e da sua mãe a Tua paz, o conhecimento de Deus, sabendo que não somente o Senhor é um Deus que vê, mas é um Deus que nos responde, que nos ama e cuida de nós. Abençoe cada lar, cada família, cada pessoa que nos assiste, com a Tua paz, Teu amor e Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.